preto, pode preto, pode preto, pode preto, pode preto. E aí a gente vai caminhando. A Saramandaia, eu costumo dizer que é um bairro presente onde ninguém vê. Porque ao mesmo tempo que ele está ali no centro do comércio, de parte do centro do comércio de Salvador, porque ele está entre o Salvador Shopping, os dois atacadões, o antigo Iguatemi, que agora chamam de Shopping da Bahia, mas eu conheço como Iguatemi, vou continuar chamando de Iguatemi, quero nem saber como é que o povo chama. Está ali próximo da rodoviária e do metrô, mas ao mesmo tempo é um bairro que pouca gente conhece. E se hoje ele ainda continua invisibilizado, há 19 anos atrás, isso era ainda mais grave. Eu sou oriunda de uma família, como praticamente todas as famílias aqui de Salvador. Sou de periferia, sou filha de um gari de uma empregada doméstica. Venho de um bairro onde o que a gente considerava de status social era terminar o nível médio e achava que tinha terminado a escola, tinha concluído, tinha se formado. Ainda sou do tempo em que terminar a graduação nível médio era estar formado. E passar por essas narrativas, por essas histórias, me permitiram, em um momento que eu costumo dizer, assim, chamo de Day One, que foi o dia 1, foi o dia que tudo isso teve que mudar, que foi quando o pai caiu doente. E aí, aquela saga de você ir para o SUS quando você não tem identidade, quando você não tem história, quando ninguém sabe quem você é, né? Você roda, entra e sai e passa por todos aqueles processos de ausência de empatia, de humanidade que o serviço público tem. Por mais que a gente despece uma parte importantíssima da nossa grana para sustentar, porque quem paga o SUS somos nós. Nós precisamos ser mais responsáveis e cobrar, seja quem tem plano de saúde ou quem não tem, precisa cobrar um serviço de competência do SUS. Porque mesmo você pagando o seu plano de saúde, você não deixa de pagar o SUS. Então, é necessário que se faça essa cobrança de um serviço de qualidade. E aí, pai caiu doente e foi um horror. Foi aquela relação de vulnerabilidade muito grande. E nesse dia eu resolvi voltar a estudar. E aí começou a saga. Quando eu comecei falando de passos, de caminhadas, é muito nesse sentido da gente entender como é que a população de Salvador vai construindo saltos, mudanças de realidade que não tem ninguém mais correria. Assim. Eu ando por essa cidade e eu fico surpresa assim, como as pessoas são criativas no pensar a forma de se sustentar. E foi nesse sentido, sabe? Assim, a Saramandaia foi o ponto e a doença de Paiú foi o ponto que me fez entender que eu precisava quebrar aquele círculo. Aquilo precisava ser rompido em mim, porque senão era mais uma geração que se construiria à base de estar nos sinais como fonte de renda, como trabalho, como o que sustenta e traz o pouco de dignidade para casa. E eu não queria aquilo. Sempre fui muito goguenta para querer seguir essa narrativa, esse caminho. Esse Golguenta vai precisar de um asterisco, porque o programa é da internet, né? Então, a galera vai precisar entender. Explica aí o que é Golguenta aí, bota um asterisco aí. São aquelas pessoas que são chatinhas com as coisas, Sim, não gosta de qualquer lugar, não gosta né? de andar, de caminhar por qualquer espaço, não gosta de se misturar com muita gente, então... Eu sempre fui muito... Hoje chamam de antissocial. Ah, tá. Agora, Lu, eu me lembro que você falou aí da dificuldade da mulher negra, do homem negro, enfim, do pobre de Salvador, de estudar, né? E de conciliar a correria, que é o trabalho, né? E eu me lembro que você demorou um tempo maior para formar por conta disso, né? Você tinha que trabalhar, você tinha que morar sozinha, você tinha que fazer... Fala um pouquinho dessa parada. Primeiro, Brau, que assim, quando eu decidi que eu ia estudar, a primeira decisão que eu tive que tomar foi de sair de casa. Porque eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ficava na Saramandaia e não tinha dinheiro de transporte para ir e voltar todo dia para a Católica, porque eu estudava na Católica da Lapa, ou eu mudava para o centro para ter a garantia dessa estrutura de continuidade dos estudos e criava alternativas de sustento enquanto estivesse no centro. E foi isso que eu fiz, assim. Saí de casa, dividi um apartamento no centro de Salvador com uma amiga. Agora, como eu disse que eu sempre fui gogueta, eu fui morar onde? No Campo Grande. Chique, Corredor da Vitória. Nada, fui morar nas favelinhas que tem ali, entre as vielas do Campo Grande. Tem cada apartamento, gente, você aluga de 800, de 900. Eu lembro que na época a gente alugou por R$600. Eu e Jussi Santana. E aí a gente foi morar no centro, então a gente conseguia
eu era de Saramandá e Jussi de Itapuã. Então, a gente conseguia ir para a escola todos os dias, ir para a universidade todos os dias por conta disso. Como a gente morava perto e a gente tinha um intervalo de aula, as aulas terminavam meio-dia, então voltava 2h. A gente ia para casa, almoçava e voltava. Gente, eu era seca, que você não tem noção. Era mesmo. Aqui, ó, tinha as saboneteiras aparecendo. Eu agradeço até hoje as pessoas que me pegaram naquele tempo. Agora vem cá, não era foi fácil. Antes ou depois da Steve Biko? Isso Foi no período da Bico, porque foi no período da Bico, porque a Bico foi esse estágio, né, assim, ó, quando... Fala um pouquinho do que é Steve Biko, sim, porque, gente, né? deixa eu explicar pra vocês o que é Steve Biko. O Instituto Cultural Steve Biko é um cursinho para pré-vestibular para estudantes negros das periferias de Salvador. Já tem quantos anos mesmo de existência? A Bico hoje está com 23 anos. 23 anos. É uma organização que já colocou muito estudante negro na universidade, no Brasil e fora do Brasil. A gente tem hoje nomes como Carla Cotirene, Maíra Azevedo, Paulo Rogério Nunes, Jorge Vieira, Igor Dantas, que hoje é professor da UFRB. Tem Leonardo Dias, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que trabalha com energia eólica. Foi um dos caras que contribuiu para a descoberta do petróleo ali na Bahia do Rio de Janeiro, do pré-sal. Então, a gente está falando de um pré-vestibular que você tem um custo popular e que não é só um pré-vestibular. Você tem um projeto político ali dentro, porque a gente passa por aulas prática de um vestibular comum, mas também você tem o CCN, você tem rodas de diálogos para se discutir enquanto uma pessoa negra. Porque tem um fato que é muito interessante quando a gente está nesse processo, que é de crença, de quem vai acreditar em você. Quem acredita que você tem capacidade de fazer algo bem. E eu costumo dizer que a Bico é esse espaço onde os estudantes de Salvador que querem uma outra realidade, que quer romper com esse ciclo de pobreza, encontra força para chegar onde eles querem. A Bico ousa sonhar por pessoas que nem sabem que são capazes de fazer o que elas passam a fazer. E eu vim dessa organização. Eu estudei na Bico 3 anos. Eu costumo dizer que eu passei por todos os projetos da Bico. Eu fui do pré-vestibular, depois eu fui do Direitos Humanos, depois eu fiz o Oguntec, que é um projeto voltado para a área de exatas, para quem quer fazer vestibular na área de exatas. Nunca fiz, mas eu assisti às aulas para melhorar minha nota na área de humanas. Então... E aí, eu fui fazer publicidade e propaganda. Na verdade, eu passei em letras na UFBA, mas não era o que eu queria. Eu acho que eu nasci para fazer comunicação, porque é a minha cachaça na vida, assim. Eu gosto muito do que eu faço. Eu sou apaixonada pela minha profissão. E é boa, né? Sou boa nisso. Trabalhei durante 15 anos na gestão pública. Entrei na prefeitura no meu 2º semestre da universidade. Saí de lá quando eu concluí a universidade. Trabalhou para mim, né, na prefeitura, inclusive. Abrão foi meu chefe, me explorava, gente, só para vocês saberem, assim, ó. E não é explorar brincando, não, Abrão me explorava. Verdade, mas porque você era muito competente, eu tinha que exigir, né, galera? Não tinha que exigir, não, gente. Quando o funcionário é bom, você exige. Tem que exigir para ela render mais. Me explorava, mas a gente trabalhou na Secretaria Municipal da né? Reparação. A gente tá falando de 22 anos. É verdade, a gente tá 22 velho, né? anos, tá velho. Na verdade, foi a melhor equipe que teve na Secretaria Municipal da Reparação, porque a gente fazia acontecer as coisas, né? Selo da diversidade. Eu vou nem fazer as propagandas das coisas. A gente desenvolveu o selo da diversidade no mercado de trabalho. Quando a gente chegou, a gente fortaleceu o selo, porque ele foi criado na gestão de Gilmar Santiago, mas quando a gente chegou, a gente fortaleceu. Fechamos com o Shopping Center Lapa. Vários shoppings fizeram parte do selo. O selo da diversidade no mercado de trabalho era um selo que a prefeitura, que o município pensou para a gente dialogar com as empresas que tinham contratação. Empresas que promoviam a diversidade tinham pessoas negras, não na parte do chão, mas nos seus cargos executivos. E foi uma experiência muito bacana. Pode preto. Pode preto podcast. O seu poder cast.